Brasil é um país de endividados, cada vez mais. Saiu a notícia de que 80% das famílias no Brasil têm problemas com dívidas, diz a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, né? Quase todo mundo está com nome no vermelho aqui no Brasil. Olha que coisa impressionante, mas isso não é de se estranhar, porque o próprio governo está totalmente endividado aqui. O governo fechou março com um rombo histórico de 73 bilhões em um mês. Um mês do governo foi 73 bilhões de prejuízo entre o que arrecadou e o que gastou nesse mês de março. A gente está em março, hein? Esse ano é ano eleitoral. Todo mundo sabia que ia chegar ano eleitoral, o Lula ia enfiar o pé na jaca, né? Mas a coisa, em março a gente já está nessa situação. Imagina quando chegar na época da campanha, que loucura que vai ser isso. A Tebet alertou para o tamanho do problema. A gravidade do rombo das contas públicas. A água bateu no nariz. Eu não sei não, eu conheci uma outra expressão para isso, né? A água bateu na bunda, né? Mas eu não sei, aí acho que significa a mesma coisa, né? Deu merda, meu amigo, tá fudido, estamos fudidos já, né? E essa é a situação. Os brasileiros estão endividados, o governo está endividado. E como é que sai dessa história? O Lula está querendo endividar mais as pessoas com um novo desenrola no final das contas. É o governo dos bancos, cara. Lula adora um banco. É por isso que o banco está dando dinheiro no Brasil, cara. Todo mundo endividado. O governo endividado. Todo mundo pegando dinheiro emprestado no banco. Os bancos, eu acho engraçado o Lula ficar falando que é contra banqueiro. Não, que eu sou contra banqueiro. O Lula ama banqueiro. Os banqueiros amam o Lula, tenho certeza disso. Não é à toa que todos esses ricos aí, herdeiro de Itaú, não sei o que lá, todo mundo gosta do Lula. É lógico, entope o cu desse pessoal de dinheiro, né? Só pode ser isso, né? Eu sou Peter Torguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Aí Game Come, o diálogo cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o endividamento brasileiro está em Galera, enorme, deixa o seu tanto das like, pessoas, se inscreva no brasileiros, canal. das famílias, quanto do próprio governo, né? Saiu essa notícia aqui há poucos dias que já está fazendo até sucesso nas gringas, tá? Agora com a Torre de Babel do Twitter aí revelada, né? Todo mundo conversando com todo mundo, já tá um monte de gente criticando o Brasil, país de endividados, é mesmo. Tá todo mundo pendurado aqui no Brasil, né? Números acendem um alerta para os próximos meses, afirma a entidade, especialmente diante de efeitos do Oriente Médio. Não, o problema é o Lula, né, meu amigo? O problema é o Lula que continua torrando dinheiro achando que isso ajuda as pessoas e não ajuda. Tá deixando todo mundo endividado, né? O percentual de famílias brasileiras endividadas atingiu 80% em março, o maior nível da série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Então eu quero chamar a atenção para vocês por esse número. É o maior número da série histórica. Por que isso? Porque em 2023 o Lula fez o desenrola. Vocês lembram disso? Tinha o desenrola. Não, você vai poder pagar suas dívidas e não sei o que lá, que a gente vai resolver o seu problema e as suas dívidas vão sumir, coisa e tal. E aí teve gente falando que não, é mesmo, eu tinha uma dívida de 40 mil reais, eu paguei 200 reais e me livrei da dívida, olha que maravilha. E eu expliquei para vocês, essas dívidas que acontece isso, é dívida que tem mais de 5 anos de idade. Dívida que tem mais de 5 anos você não precisa pagar, já prescreveu, você não precisa pagar mais. Né? Aí os bancos vêm com essa, não, paga 300 reais aqui, 400 reais que a gente liquida a dívida, porque é isso a zero, então é melhor receber 300 reais do que receber zero, né? Então, ou seja, o pessoal foi otário ao quitar essa dívida, né? Mas, enfim, fizeram um monte de coisa, não sei o que lá, eu avisei na época, isso não vai resolver, ao contrário, vai piorar a situação, porque o problema do endividamento é a pessoa justamente não ter o controle financeiro dela, ela precisa ter o controle financeiro, não tem jeito, né? Não tem alternativa, né? E só pode ser isso mesmo, porque você pode justificar em alguns países de juros baixos, Estados Unidos e Europa, de vez em quando você tem o problema dos super endividados lá, que é um problema da pessoa mesmo, né? Se realmente a pessoa... lá você pode ter esse problema, porque como a taxa de juros é baixinha, às vezes você vai pegando empréstimo, você nem sente, porque né, é baratinho o empréstimo, é quase você pagar de volta o que você pegou emprestado, né? A taxa de juros é baixinha. Agora, aqui no Brasil, uma pessoa pegar dinheiro emprestado, cara, tem que ser muito desespero da pessoa, tem que ser um descontrole completo, porque não faz sentido. É uma taxa de juros insana aqui no Brasil, né? 15% ao ano é algo insano. Durante muito tempo, na época da inflação, eu percebia isso também, né? Porque como na época da inflação, como tudo mudava de preço o tempo todo, você perdia o controle dessas coisas. Não dava para você saber
exatamente o quanto que você estava pegando, o quanto que você estava pagando, era uma confusão, você pegava um valor emprestado, aí o valor que você devia era corrigido, e não sei o que lá, e tinha os índices de correção, e enfim, era uma zona completa, tão grande que a pessoa nem prestava atenção em dívida, nesse tipo de coisa, né? Agora, depois que estabilizou o Brasil, mas continuou com taxas de juros absurdamente altas, né? Assim, é uma questão de descontrole mesmo para o pessoal pegar dinheiro emprestado aqui no Brasil. E você não resolve isso aliviando a dívida anterior. Porque você alivia a dívida anterior, a pessoa imediatamente vai fazer nova dívida e vai acabar mais endividada do que estava antes, sem resolver problema nenhum. Foi exatamente o que aconteceu com o Desenrola de 2023. O Desenrola de 2023 tinha por objetivo acabar com a dívida, ou melhorar, né, a inadimplência no Brasil, diminuir a inadimplência no Brasil, diminuir as dívidas no Brasil. O resultado é que estamos agora no máximo histórico, né? Ou seja, piorou, deu um efeito ainda pior em termos de inadimplência no Brasil, né? Aqui, ó, o índice avançou 0,2% percentual em relação a fevereiro, quando 80,2% das famílias estavam na condição. Na comparação com março do ano passado, a taxa era 77,1%. Ou seja, continua subindo, né? A CNC afirmou que os números acendem um alerta para os próximos meses, especialmente diante de efeitos do conflito do Oriente Médio. Não, efeitos do aumento de preço do combustível do Lula, porque foi o Lula que botou imposto no combustível e isso causou o aumento do preço, né? Nesse contexto, o governo planeja adotar medidas para socorrer as famílias endividadas. Aí o Lula vai fazer isso, vai adotar o tal do Desenrola 2.0 que ele fala aqui. Ou seja, como o Desenrola 1.0 não resolveu problema nenhum, o que a gente vai fazer? Vamos desistir? Vamos tentar uma outra abordagem? Vamos fazer uma coisa diferente? Não, vamos fazer de novo. Erramos daquela vez, vamos errar de novo. Isso é a típica resposta de governo. Ah, fizemos merda. Não, mas não, é porque não fizemos merda o suficiente. Tínhamos que ter feito mais merda ainda. Quem sabe se tivesse muita merda mesmo, a gente conseguiria, né, fazer a coisa lá e teria funcionado, e aí teria resolvido a coisa. Aparentemente é isso. Agora, o Lula quer incluir, inclusive, endividados sem inadimplência. Ou seja, você tem uma dívida que você está pagando. Tá beleza, você está pagando a sua dívida, tá, né? Continua lá pagando ela. E agora você vai ter um incentivo para quitar essa dívida, o que não faz sentido nenhum, cara. Trabalhadores que mantêm as contas em dia, mas enfrentam elevado grau de endividamento, podem ser contemplados no novo Desenrola, conforme solicitação do Lula. O Lula quer ajudar o máximo de gente, mas, de novo, o que acontece? Ele vai ajudar a pessoa que se descontrolou, que gastou demais, que está com dificuldade, coisa e tal, ao passo que isso tem custo. Alguém vai pagar isso. Quem é que vai pagar isso? O resto dos brasileiros todos. A pessoa que não fez dívida, a pessoa que tem um mínimo de sanidade mental no Brasil e evita fazer dívidas a todos os custos, né? Eu sei que em algumas situações não tem como você comprar determinadas coisas sem fazer dívida, né? Comprar um apartamento, as pessoas não têm dinheiro para comprar um apartamento à vista, tem que fazer dívida, né? Comprar o carro também é uma coisa razoável que você compre com parcelamento e coisa e tal. Mas aqui no Brasil você tem um negócio de fazer dívida para comprar qualquer coisa. Vai comprar uma cadeira, o pessoal faz em 12 vezes, não sei o que lá. Isso acaba gerando uma dívida realmente enorme, né? Então agora o Lula está querendo dar um monte de dinheiro para as pessoas irresponsáveis, tirando do resto da sociedade. O pessoal que foi comportado vai estar pagando por isso, porque o custo tem que vir de algum lugar, meu amigo. Não tem esse negócio. O dinheiro não é criado do nada. De Não alguma existe forma isso vai ter que almoço sair do grátis. outro lado, né? Aqui, ó, desafio para incluir os endividados do Desenrola 2.0. Ou seja, o Desenrola 1.0 não funcionou. Deu errado, porque agora está no máximo, né, do endividamento, né? O objetivo do Desenrola 1.0, que era resolver o endividamento, não resolveu, né? E por que o pessoal está tão enrolado no Brasil? Esse problema de dívida é um reflexo do Lula. Tá aqui, ó. O governo fecha março com um rombo histórico de 73 bilhões de reais. Entre os resultados, aqui está o custo de aprovar o Bessias na CCJ lá do Senado. Né? Tá aqui, ó. As contas do governo federal, que reúnem Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, acumularam um déficit primário de 73 bilhões em março de 2026, segundo dados do Tesouro Nacional. O número representa o pior desempenho já registrado para o mês desde o início da série histórica em 77. E inverte o resultado de março do ano anterior, que houve superávit de 1,5 bilhão. Eu falei para vocês, vai chegando perto da eleição, meu amigo, esse ano eleitoral, o Lula vai enfiar o pé na jaca, mas vai ferrar com o Brasil completamente. Coitado do próximo presidente. Coitado do presidente não, coitado de nós. Porque a gente vai ter que pagar esse troço, cara. Não tem jeito, essa dívida vai ficar pro Brasil. Né? A sociedade brasileira vai acabar pagando por isso de um jeito ou de outro, né? Então, essa é a merda, né? Porque botaram essa porra desse pinguço corrupto, incompetente lá no governo, que justamente é incapaz de fazer uma coisa que seja certa,
ele está torrando dinheiro tentando se reeleger, na tentativa de botar o amiguinho dele lá no STF e se reeleger, não sei o que lá. O resultado negativo foi composto de dois grupos distintos, o déficit conjunto do Tesouro Nacional e Banco Central e o rombo de 42 bilhões da Previdência Social. Segundo o Tesouro, o desempenho foi determinado em grande medida pelo adiantamento de pagamentos de precatório, dívidas da União originadas de derrotas judiciais. O Lula continua pagando precatório, é o que eu falo para você, é uma coisa muito estranha isso. Assim, eu acho que ele tem que pagar, tá? Porque realmente é uma dívida do governo e coisa e tal, mas muito estranha essa vontade do Lula de pagar precatório, né? Primeiro trimestre no vermelho e meta fiscal em risco. A meta fiscal esse ano, o Lula não está nem aí, né? Porque o Lula sabe que se perder a eleição esse ano, fodeu, ele não vai ter uma outra chance, né? Acabou, né? Não vai ter mais carreira política dele, né? Então meio que ele não está nem aí para parada. Ah, deu problema, foda-se, né? Mas ele está achando, foda-se, mas pode esperar, Lula, você vai responder por esses crimes, tá? Tu vai para cadeia, né? Vai acabar seus dias na cadeia ainda. Aqui, ó, a Simone Tebet está alertando para a gravidade no rombo das contas públicas, né? Pois é, Simone Tebet, você ajudou esse pinguço corrupto, tá? Você foi uma das pessoas responsáveis por botar esse incompetente sentado nessa cadeira que ele nunca deveria estar sentado. Aqui, ó, a ex-ministra do Planejamento do governo Lula, agora que ela é ex-ministra, né? Antes ela era responsável, ela era ministra, né? Agora não é mais, agora pode criticar, né? Fez um alerta sobre as contas do governo. Para ela, o ajuste fiscal é uma necessidade urgente. Aí agora ela ficou, não, temos que fazer ajuste fiscal, olha que coisa. A água bateu na bunda, né? Ou se faz o ajuste fiscal, ou se faz o ajuste fiscal. Para a ministra, que fez entrevista exclusiva nas amarelas, nas páginas amarelas da Veja, a ministra afirmou, no entanto, que defende metas para os próximos 25 anos em áreas como educação. Ou seja, a Simone Tebet está de brincadeira com essa brincadeira aqui, né? Está de sacanagem com isso aqui, não é possível, né? Enfim, ela que é responsável por esse enorme rombo que vai deixar esse governo de merda, vai deixar para o resto da história do Brasil, agora ela está dizendo que, que gastamos demais, eu não sei o que lá. Por que tu não falou isso pro Lula quando você estava lá no governo, né? Eu vou te falar. Mas esse é o problema. O Lula ama banqueiro. Os banqueiros adoram o Lula. O Lula, ele critica os banqueiros. É muito engraçado. Ele fala que os outros que são ligados a banqueiro, não, eu não gosto de banqueiro, eu não quero banqueiro, sou contra banqueiro. Meu amigo, o Lula pode até não gostar de banqueiro, mas os banqueiros adoram o Lula, meu amigo. Todas as decisões que o Lula toma são para ajudar banqueiro. É impressionante. O povo endividado ajuda quem? Ajuda os banqueiros, tudo ganhando jurozinhos ali, é maneiro. Não é à toa que os lucros dos bancos aí no governo Lula só crescem, né? Todo mundo enchendo o rabo de dinheiro com esse endividamento absurdo que o Lula e esse pessoal que não tem capacidade de pensar sobre dívida causa, né? O pior é o governo, com esse rombo enorme que é financiado, acaba sendo os bancos ganhando dinheiro com isso. Não é à toa que a herdeira do Itaú lá adora o Lula e coisa e tal, tem que gostar mesmo. O Walter Salles, né, que é do Unibanco, do Itaú, não sei, adora o Lula. Esses milionários adoram o Lula. Por quê? Porque por Lula ferra com a população brasileira para botar todo mundo endividado, para dar dinheiro pro banco. Eles têm que gostar mesmo, né? Não tem outra alternativa.